Amém. Eu dei apenas um título a essa mensagem, mas não vou explicá-lo. Como eu disse, eu vou me ater à leitura de um texto da Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler em outra versão, a versão Prazer da Palavra que estou preparando. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. E o título que dei a essa mensagem foi: Amamos o céu, mas nos perguntamos como será. Uma decisão que nós temos que tomar é a seguinte: vivemos no século 21 e a mensagem do Evangelho nos foi transmitida no século I da era cristã. E é interessante que esse anúncio da mensagem do Evangelho inaugurou uma nova era na humanidade. Mas também é interessante que há muitos esforços para que esta mensagem seja considerada apenas um momento da história, sem relevância para os dias de hoje. Uma evidência disto, por exemplo, é que alguns não querem chamar antes e depois de Cristo, mas era comum. Uma espécie de negação do fato histórico de que Jesus mudou completamente a história. Eu observo também que muitos movimentos hoje, movimentos que negam o próprio cristianismo, têm os seus valores fincados na palavra de Deus. Inclusive no campo do direito, no campo da filosofia, por exemplo, para citar dois grandes campos do pensamento. É como se parte da sociedade, discorrerei sobre isso no culto das 19 horas, sofresse de amnésia. Porque nós não podemos construir o nosso presente, por isso lembramos aqui as pessoas que vieram antes de vocês, sem nos lembrar daqueles fatos e pessoas que tornaram possível o nosso presente. Eu disse, esse coro, 83 anos ininterruptos, e esse ininterruptos indica que vocês estão aqui, porque antes de vocês, ininterruptamente, outros houve. Se não houvesse, talvez vocês estivessem aqui, mas não em anos ininterruptos. Então, essa história é uma história que não é apenas uma história, é a sua própria história, assim na própria vida. Então, nós temos visto aí diversos movimentos de natureza filosófica, ensaística, sociológica, antropológica e de outros quejandos, que procuram nos dar a entender que o mundo começou agora. O que nós pensamos agora é o que é. Antes, história. Por isso eu vou ler esse texto, talvez não consiga terminá-lo, porque o nosso tempo, não sei por que razão, voa. Preguei sobre isso no culto das 7 pela internet. 1 Coríntios 5, 12 a 19. Olha a genialidade desse autor, que só tem uma explicação, além da sua genialidade. A inspiração do Espírito Santo, que nos deu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, não para o passado, mas para o passado, para o presente e para o futuro. Não há nada nessa Bíblia que tenha perdido a validade. E não há nenhuma pessoa que, seguindo essas palavras, recebam algum dano, algum malefício, algum prejuízo na sua vida, muito antes, ao contrário. 1 Coríntios 15, 12, na versão que eu estou preparando. O resumo de nossa pregação
é que Jesus Cristo ressuscitou. Talvez eu pudesse me assentar. Tudo está dito. Mas Paulo vai explicando por que o resumo da pregação dele e da nossa igreja é: Jesus Cristo ressuscitou. Nem falou morreu, nem falou nasceu, ele falou ressuscitou. Por isso, diz o apóstolo Paulo, eu fico sem entender como alguns de vocês afirmam que não existe ressurreição, que a vida acaba aqui. Por exemplo, se os mortos não podem ressuscitar, Jesus Cristo também não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, cremos numa mentira. Nos termos de hoje, uma fake news. E é falsa fé que temos. Para piorar, se Jesus não ressuscitou, somos falsas testemunhas, porque dizemos que o Deus eterno ressuscitou Jesus e afirmamos que os mortos ressuscitam. Tudo mentira. Toda a Bíblia é mentira. Todo o Novo Testamento é mentira. Tudo que Jesus Cristo falou é mentira. Tudo que ele fez é mentira. É isso que Paulo está dizendo. Paulo então prossegue: se os mortos não ressuscitam, Jesus Cristo também não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vocês creem numa mentira e vivem sob o domínio do pecado. Se Jesus não ressuscitou, todos os crentes que morreram antes de nós não foram salvos. Por isso o centro é esse. A nossa pregação é essa: Jesus ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa esperança fica limitada apenas à vida que agora temos. Nesse caso, somos infelizes. Os mais infelizes de toda a terra, por crermos numa ilusão. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi o pioneiro entre todos os ressuscitados. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não cantamos? Não desse modo, é claro. Como a morte veio por intermédio de um homem, Adão, foi também por intermédio de um homem, Jesus Cristo, que a ressurreição entrou no mundo. Em Adão, todos morremos. Em Cristo Jesus, a vida nos alcançou a todos. Aí o apóstolo Paulo começa a discorrer e a explicitar um pouco, afirmando: recordemos a ordem dos acontecimentos. Cristo, pioneiro, ressuscitou em primeiro lugar. Depois, quando ele vier, os que nele creem serão ressuscitados. Depois de tudo isso, o mundo chegará ao fim. Essa é a teologia, doutrina chamada escatologia, das coisas últimas. Isso acontecerá quando Jesus Cristo devolver o comando do universo ao Deus eterno e Pai celestial. Antes, derrotará todos os inimigos do Deus eterno. Durante esse tempo, ele mesmo estará no comando da história. O último dos inimigos a ser derrotado é a nossa morte. Como lemos no Salmo 8:6, é de Jesus Cristo a responsabilidade de cuidar da terra e tudo que nela nasce. Tudo está sob o seu comando, exceto o Deus eterno, que colocou todas as coisas sob o comando de seu Filho. Quando todos os inimigos forem derrotados, o próprio Jesus se submeterá ao Deus eterno, que tem o controle de todas as coisas. Então o Deus eterno governará todo o universo de modo pleno. Sem a esperança na ressurreição, Paulo retoma, depois da sua explicação, o tema: ninguém pode crer que se encontrará
com os que creram e foram batizados, mas agora estão mortos. Sem esperança na ressurreição, não vale a pena arriscar a vida para pregar o Evangelho. Ele então fala de si mesmo: eu corro esse risco todos os dias. Digo isso porque estou preocupado com vocês. Não torne inútil o risco que corro, risco que corri em Éfeso, quando enfrentei inimigos poderosos. Estou certo que valeu a pena o perigo pelo qual passei. Agora, se não há ressurreição, devemos viver como viviam as pessoas desde o tempo do profeta Isaías 22:3, que cantavam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não deem ouvidos a essas palavras achando que não vão ser influenciados. Na verdade, como escreveu um poeta grego, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos irmãos de Corinto, aqui da Tijuca, onde quer que estejam agora, voltem à razão. Não continuem no pecado como têm feito alguns que não levam a sério o Deus eterno. Quem vive no pecado deve sentir vergonha. Voltemos ao tema da ressurreição. Alguns devem estar perguntando: o que acontece na ressurreição? Outros certamente questionam: como será o corpo ressuscitado? Essas perguntas são sem sentido, porque plantamos uma semente que, para nascer, precisa primeiro morrer, como Cristo ensinou em João 12:24. Não plantamos uma árvore, plantamos o grão, seja de trigo ou de qualquer outra planta. É o Deus eterno que faz a semente germinar e dar o fruto na época própria. Há muitos seres, há seres humanos, há animais diversos, há pássaros, há peixes, cada um tem vida própria. Uns vivem na terra, outros vivem nos ares, cada um vive de um jeito, com belezas próprias. O sol brilha, a lua brilha, as estrelas brilham, cada um do seu jeito. Esses seres nos ajudam a entender a ressurreição. Vivemos mortais, ressuscitaremos imortais. Vivemos pecando, ressuscitaremos perfeitos. Em lugar do nosso corpo natural, ressuscitará nosso corpo espiritual. O corpo natural é uma realidade, como é uma realidade o corpo espiritual. Em Gênesis 2:7 lemos que o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Jesus Cristo disse em João 5:21 que o Pai eterno faz com que os mortos vivam. Assim, o primeiro homem, Adão, foi formado do pó da terra e é terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, contudo, é do céu. Somos todos como o primeiro homem, Adão, feito da terra. Seremos todos como o segundo homem, Jesus Cristo, que é do céu. Se é verdade que trazemos as marcas do homem terreno, Adão, teremos também as marcas do homem celestial, Jesus Cristo. Caros irmãos, quero deixar claro que um corpo terreno, feito de carne e osso, não pode entrar no céu. Assim, uma vida perfeita no céu não é uma simples continuidade da vida na terra. Há um mistério no que vou dizer agora. Nem todos os seres humanos morrerão, porque alguns estarão vivos quando Cristo vier. Todos esses serão transformados num piscar de olhos, assim que o último clarim celestial tocar. Quanto aos que tiverem morrido, quando Cristo Jesus vier, eles ressuscitarão, mas com corpos perfeitos. Em resumo, ao soar o clarim celestial, uns serão ressuscitados e outros serão transformados. O corpo humano que é imperfeito não pode ser perfeito por si mesmo, ele precisa ser transformado. Então, quando o nosso corpo for transformado de imperfeito a perfeito, de mortal a imortal, a promessa feita pelo Deus eterno através dos profetas Isaías e Oséias plenamente se cumprirá. A morte foi totalmente derrotada. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu poder? O poder da morte é o pecado. E o poder do pecado vem da lei. No entanto, graças damos ao Deus eterno, que nos dá a vitória sobre a morte, por intermédio de Cristo Jesus. Caros irmãos, continuem firmes, continuem inabaláveis, continuem dedicados ao que realizam por meio da igreja, certos de que é de grande valor o duro trabalho que fazem, porque é para o Deus eterno que o fazem. Eu não estou certo em dizer que esse texto é por si mesmo suficiente.
eu preciso acrescentar alguma coisa, preciso explicar alguma coisa. Por isso, o apóstolo Paulo diz que essa é a nossa pregação, é o resumo, é isso que a igreja chamada do período apostólico pregava. E a nossa mensagem é a mesma, não muda. Mesmo que nos digam que esteja ultrapassada, mesmo que nos digam que foi só para aquele povo naquela época, porque essas palavras, para usar a expressão de um seguidor bem próximo de Jesus, são palavras não só sobre a vida eterna, mas são palavras que nos levam, através de Jesus, à vida eterna. Seja boa a sua vida, ela não se esgota aqui. Seja péssima a sua vida, cheia de lamúrias, ela não se esgota aqui. Nós não somos imortais. A nossa alma não é imortal. Mas quando nós morrermos, nós seremos feitos imortais. E aí, pode chamar o GPT para calcular quanto tempo dura a eternidade, porque isso ele não sabe. Ninguém sabe. Porque não tem como contar em dias, em anos, em décadas, em milênios. Não tem como, porque é uma vida eterna. E eu quero essa vida para mim. Eu já recebi. Eu já vivo desde agora. Eu sei que vocês também. Mas temos que viver na perspectiva dessa eternidade. Não na perspectiva daquilo que é passageiro, daquilo que não tem valor, daquilo que é ilusão. E a maioria de nós, Eclesiastes, o livro belíssimo do Antigo Testamento nos ensina, a maioria de nós corre atrás do vento. Por isso, cada passo seu, cada passo meu, cada palavra minha, cada palavra sua, cada gesto meu, cada gesto seu, cada cântico meu, cada oração minha, sua, ela tem que estar cheia de eternidade, para que, de fato, vale a pena. Sem eternidade, comamos e bebamos, porque amanhã já não estaremos mais aqui. Mas com a eternidade, nós comemos e bebemos, e no céu, continuaremos bebendo e comendo outro tipo de alimento, outro tipo de bebida, porque o alimento é a presença eterna de Jesus conosco, sem nenhum impedimento, sem nenhum intermediário, sem nenhuma fumaça, sem nenhuma janela, sem nenhum muro, sem nada, face a face, para o resto do tempo, isto é, pela eternidade. Eu creio nisso. E você? Espero que também, porque vamos cantar agora. E essa música que vamos entoar nos fala exatamente da imaginação de um poeta que começa a descrever, pelos ares da poesia, como será essa nossa vida na Jerusalém. Aqui é uma metáfora para dizer o céu, a cidade eterna, não a cidade dos homens, mas a cidade realmente de Deus, é Jerusalém, usado aqui nesse sentido, portanto. E aí nós vamos juntos, conforme a orientação aqui, cantar este hino. Depois vamos cantar mais um, então nós estaremos nos despedindo, às 5 horas nos encontramos, somente pela internet, e às 19 horas eu vou falar sobre esse negócio de depender de Deus. Pastor Senico, fica para esse negócio aqui, eu tenho que depender de Deus. Será mesmo? Eu vou tratar desse assunto hoje, e espero que você possa vir, porque nós vamos enfrentar o assunto face a face. Você pode até fazer perguntas, eu espero que haja tempo para isto. Vamos cantar? Como vamos cantar? Quando eu virar